Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grion de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faremos então hoje uma conclusão sobre esses 12 dias preliminares, assim como uma introdução aos 6 dias do conhecimento de si mesmo. E, ao terminarmos esse período de esvaziamento do espírito do mundo, cabe refletir um pouco sobre o plano de fundo de toda essa preparação, de todos esses exercícios espirituais. E como a gente sabe, o plano de fundo que guia os temas das reflexões de São Luís aqui são os votos e promessas do batismo. Então, São Luís, ele apresenta a consagração à Nossa Senhora como uma renovação desses votos e promessas do batismo. A diferença é que dessa vez nós fazemos isso pelas mãos de Maria. Então, se queremos bem entender o porquê e mesmo o objetivo de todo esse trabalho de esvaziamento de si, conhecimento de si mesmo, conhecimento de Nossa Senhora e conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, cabe, então, refletirmos um pouco mais sobre o batismo e as obrigações decorrentes do nosso batismo. Então, a primeira coisa, quando a gente vê na Sagrada Escritura São Paulo apóstolo e o apóstolo São João em particular falando do batismo, eles sempre associam o batismo a uma espécie de vida nova que começa em nós a partir daquele momento. Então, São Paulo apóstolo, por exemplo, ele enxerga o batismo como algo intimamente ligado à paixão e à ressurreição de Nosso Senhor. Então, é por isso que ele diz em Romanos capítulo 6, versículo 2 ao 4, nós, que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Ou seja, São Paulo ele vai falar disso várias vezes. O batismo, ele vai nos despojar do homem velho para nos revestir do homem novo em Cristo. Então, a pessoa que é batizada, o que é lógico para a vida dessa pessoa? Viver uma vida nova. Então, a pessoa batizada que ainda vive segundo os moldes, o espírito do mundo, não é normal esse tipo de vida nela, porque ela já foi sepultada com Cristo no seu batismo. Então, aqui, se queremos entender bem o motivo, por assim dizer, desses 12 dias preliminares e também das meditações que vão se seguir a partir de agora, nós devemos sempre olhar para o batismo. Todo batizado, pelo fato de ser batizado, tem essas obrigações. Então, São João Evangelista gosta também de usar, além da expressão de paixão e ressurreição de Jesus Cristo, mais própria em São Paulo Apóstolo, ele gosta de abordar o assunto do batismo com a linguagem do nascimento. Então, ele gosta de olhar, né, quando ele fala aos cristãos do batismo, para essa realidade de que, pelo batismo, nós somos nascidos de Deus. Então, na sua primeira epístola, São João diz: caríssimos, todo aquele que nasceu de Deus, ou seja, o batizado, venceu o mundo. Então, é lógico que um batizado que ainda está vivendo segundo os moldes do mundo, segundo o espírito do mundo, ele está vivendo uma espécie de anomalia. Então, é interessante, por exemplo, um animal, né, qualquer animal que quiserem pensar como exemplo, pelo fato de ter nascido de um animal, ele é um animal e deve viver como tal. Não seria normal para um animal, por exemplo, viver como uma planta ou tentar imitar uma planta como se o objetivo da vida dele fosse viver como planta e não como animal. Seria mesmo
uma aberração. Se alguém estivesse andando na rua e encontrasse um animal qualquer tentando ser uma planta, seria uma coisa contra a natureza dele. Então aqui, quando a gente fala de um cristão nascido de Deus, ou seja, pelo batismo, quando ele está agindo de uma forma contrária a essa sua nova natureza, por assim dizer, a natureza elevada pela graça, quando ele age de uma forma contrária a esse seu status de cristão, então tem uma espécie de anomalia. Como se fosse assim, quando a pessoa vê um animal agindo como uma planta, a pessoa percebe que tem uma incoerência, não é normal para ele agir dessa forma. Assim também, um ser humano, se a gente encontrasse um homem na rua falando, a partir de hoje eu quero ser uma árvore, e ele tenta viver como uma árvore, se alimentar como uma árvore e tentar agir como uma árvore, todo mundo vai perceber que é algo contra a natureza dele. É algo que não está de acordo, né, com o tipo de ser que ele é. Mas quando a gente fala, então, de um batizado, a mesma lógica deve guiar nosso raciocínio. Então, alguém que nasceu de Deus, ou seja, um batizado, mas que ainda vive no pecado, ele está vivendo uma incoerência. Alguém que nasceu de Deus, mas vive segundo os moldes e a mentalidade do mundo, ele está vivendo uma incoerência, uma espécie de anomalia. Então, quando falamos aqui, né, de um verdadeiro cristão e de um batizado, nós devemos ter em consideração que todo verdadeiro cristão deveria viver esvaziado desse espírito do mundo, deveria viver uma vida de fato conforme a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo esse primeiro período de reflexão, né, para a nossa renovação da consagração a Nossa Senhora, ou talvez para alguns da primeira consagração a Nossa Senhora, é um período de reflexão se estamos de fato vivendo como cristãos. E o que é lógico, viver como cristão é sinônimo de não viver segundo o espírito do mundo. Por isso que esse primeiro período é uma espécie de exame de consciência, né? Ou seja, que tipo de vida eu estou levando? Será que estou levando uma vida verdadeiramente cristã ou estou levando ainda uma vida mundana? Por isso, São Paulo apóstolo nos diz o seguinte, ainda na epístola aos Romanos: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, o verdadeiro cristão não deve se conformar com o mundo. E foi todo o nosso trabalho durante esses 12 dias preliminares. A gente não deve se conformar com o mundo na forma de enxergar as coisas. Por quê? Porque o verdadeiro cristão enxerga o mundo a partir do ponto de vista de Deus. O mundano, por exemplo, quando ele vê o sofrimento, ele tem um ponto de vista puramente humano. Mas o cristão, diante do sofrimento, ele enxerga aquilo do ponto de vista de Deus. Ou seja, ele sabe que sofrer por amor a Deus tem um grande valor diante de Deus e a consequência disso será um grande prêmio no céu. Um prêmio já aqui na terra, ou seja, um aumento no amor de Deus. Como diz Santo Inácio de Loyola, não há melhor árvore para se conservar e crescer no amor de Deus do que a árvore da cruz. Enquanto os mundanos enxergam o sofrimento como uma coisa chata, ruim, insuportável, e às vezes, quando olham para ele de uma forma positiva, olham para o sofrimento como uma oportunidade para formar o caráter, o cristão enxerga naquilo a mão de Deus, né? Ou seja, Deus que de alguma forma quer nos santificar por meio daquele sofrimento, quer nos fazer progredir no seu amor, e de toda forma, o que o cristão faz? Ele enxerga sempre aquilo do ponto de vista de Deus. O mundano não. Como que o mundano olha para os prazeres? Ele olha para os prazeres com um espírito de gozação, ou seja, a felicidade nessa terra está em aproveitar o máximo possível todo tipo de prazer, fazendo do prazer a prioridade na minha vida. Enquanto que o cristão, ele olha para os prazeres como simplesmente um instrumento para continuar servindo a Deus. Por isso que, quando necessário for, saberão deixar de lado certos prazeres a fim de se entregarem mais perfeitamente a Deus. Como que os mundanos olham para as riquezas, para as posses? Eles olham de uma forma em que a felicidade deles basicamente depende daquilo.
mas um cristão não olha dessa forma para as riquezas. Por quê? Porque ele olha para o exemplo de nosso Senhor, que livremente quis abraçar a pobreza, e por isso que a gente enxerga os bens dessa terra a partir do ponto de vista de Deus, ou seja, olhando sempre para nosso Senhor. Como que os mundanos olham para as vaidades, para a soberba e tudo mais? Os cristãos vão olhar numa forma diametralmente oposta. Não vão apreciar as coisas do mundo da forma dos mundanos, mas apreciar segundo o ponto de vista de Deus. Então, aquele que nasceu de Deus, ou seja, o batizado, ele não enxerga o mundo e as coisas do mundo como os mundanos enxergam. Então, existe de fato duas vidas diferentes. Uma vida do homem velho, né, que é um homem que vive segundo os moldes do mundo, segundo a mentalidade do mundo, e a vida do homem novo que vive segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. O parâmetro do cristão, a referência do cristão é nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, uma espécie de exame de consciência. Né? Depois desses 12 dias, devemos nos perguntar: nós progredimos nesse trabalho de esvaziamento do espírito do mundo ou nós regredimos nesse período? Né? Como diz Santo Agostinho, na vida espiritual, não progredir é regredir. Como se sabe, não tem como ficar estagnado na vida espiritual. Ou a pessoa está melhorando ou ela está piorando, não tem como ela ficar parada, certo? Então, não progredir é regredir. Será que nesses 12 dias preliminares, pedindo a ajuda do Espírito Santo, pedindo a ajuda de Nossa Senhora, nós progredimos, né, nesse trabalho de esvaziamento do mundo, ou nós regredimos no final das contas? Nós estamos melhorando ou nós estamos piorando até aqui? Então, devemos ter isso em mente. Obviamente, se o trabalho ainda não foi feito como deveria ser, não devemos nos desanimar, mas devemos continuar apoiados na graça de Deus o nosso trabalho, né, para vivermos uma vida verdadeiramente cristã. Mas é importante nos perguntarmos isso: será que estamos agora, de fato, mais vazios do espírito do mundo? Então, um segundo aspecto aqui que devemos analisar, porque todo esse período de 30 dias se trata de um período de exercícios espirituais. O que vem a ser um exercício? Um exercício é um esforço que tem o intuito de nos fortalecer em algo, certo? Então, será que esses nossos exercícios estão nos fortalecendo no caminho de Deus? Então, por exemplo, quando vamos nos exercitar, algumas coisas são muito necessárias para o exercício. Uma delas, por exemplo, a alimentação. Quando uma pessoa se alimenta, o objetivo da alimentação é fortalecer ela para que depois ela consiga se exercitar, fazer suas atividades próprias e assim ir se fortalecendo cada vez mais. Por exemplo, conheço pessoas que às vezes saíam com muita pressa de casa durante a manhã, às vezes sem tomar café da manhã, mas durante o caminho passavam mal e algumas vezes até chegaram a desmaiar, né, por causa dessa falta de alimentação. Então, na nossa vida espiritual acontece o mesmo. Se a gente não se alimenta como deveria, né, se a gente não se exercita como deveria, vai nos faltar a força para caminharmos no caminho de Deus. Né? Ao invés de caminharmos na vontade de Deus, ao invés de caminharmos, né, no amor a Deus, iremos pouco a pouco fraquejando e parando no caminho. Então, os exercícios bem feitos, o intuito deles é fortalecer uma pessoa para que ela possa conseguir fazer cada vez mais perfeitamente a vontade de Deus. Então aqui vale a pena se lembrar ainda uma vez do nosso objetivo nessa consagração à Nossa Senhora. Nós queremos chegar a essa perfeita entrega a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Ou seja, queremos ser verdadeiros cristãos por meio de Nossa Senhora, porque a gente sabe que foi o meio que Jesus estabeleceu para nos unirmos mais perfeitamente a Ele. Mas aqui cabe a seguinte reflexão: como que nós vamos de fato ser formados de uma forma que seremos semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja,
como que iremos nos revestir do homem novo, nos despojando do homem velho. Isso é um trabalho que Nossa Senhora realiza. E por isso que São Luís, no seu livro Segredo de Maria, nos diz o seguinte: Maria recebeu de Deus um domínio particular sobre as almas para nutri-las e fazê-las crescer. Santo Agostinho diz mesmo que neste mundo os predestinados são todos encerrados no seio de Maria e que não nascem senão quando essa boa mãe o gera para a vida eterna. Por conseguinte, como a criança tira todo o alimento de sua mãe, que o dá proporcionado à sua fraqueza, da mesma maneira, os predestinados tiram todo o alimento espiritual e toda a sua força de Maria. Então, se queremos de fato nos esvaziar do espírito do mundo, se queremos de fato andar nos caminhos de Deus, nós devemos nos deixar formar por Nossa Senhora, e é ela quem vai de fato esvaziar em nós todo esse desejo de nos opormos a nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, todo esse espírito do mundo. Então, uma breve introdução sobre essa semana que iremos iniciar, Semana do Conhecimento de Si Mesmo, que São Luís, é interessante, no tratado, ele apresenta como uma das coisas necessárias para todos os que renovam a consagração. Se lembram bem, São Luís dizia, né, aos consagrados que deveriam renovar essa consagração ao menos uma vez ao ano, mas para os que já são consagrados, ele supõe que eles irão precisar fazer somente essas 3 semanas. Por quê? Porque ele supõe que essas pessoas já serão, depois de um ano de vivência da consagração à Nossa Senhora, já serão pessoas vazias do espírito do mundo. Então, apesar dele julgar ser acidental a renovação dos 12 dias preliminares para quem já é consagrado, obviamente, já expliquei isso, sempre podemos tirar um certo proveito desses 12 dias, não é uma proibição, é só uma suposição da parte de São Luís. Mas, apesar de uma pessoa que não faz esses dias preliminares, que para ele de certa forma é acidental, ele diz aos consagrados que eles devem renovar essas 3 semanas. Então, para um consagrado que está vivendo bem a consagração, que está de fato vivendo uma vida vazia, né, do espírito do mundo, ele pensa que essas 3 semanas são essenciais. Então, mesmo um consagrado que está levando a sério a consagração à Nossa Senhora, ele deve passar por esse processo do conhecimento de si, de reflexão sobre Nossa Senhora para conhecer melhor ela, e de reflexão sobre Nosso Senhor para melhor conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Então, São Luís julga necessário esse trabalho dessas 3 semanas. Então, é importante, né, entendermos de alguma forma o porquê dessa importância, porque é algo que sempre vai acompanhar a nossa vida cristã. De certa forma, os 12 dias preliminares é um marco para que a pessoa possa, de fato, tomar uma decisão séria de se converter e viver uma vida cristã. Buscar seriamente a santidade, buscar seriamente a perfeição cristã. Mas esse trabalho aqui é necessário mesmo para os que já estão vivendo uma vida mais perfeita, né? Nós deveremos sempre progredir no conhecimento de si, no conhecimento de Nossa Senhora e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que devemos todos os anos, aqui seguindo o conselho de São Luís, parar ao menos um pouco para refletirmos sobre nós mesmos? Nós vamos explicar isso, né, dia após dia, durante essa semana, mas a analogia que podemos fazer é a de um gramado, né? Um gramado não basta cortar, aparar ele, né, uma só vez no ano, mas é algo que devemos fazer continuamente, porque por mais que estejamos fazendo o nosso trabalho no gramado, né, de vez em quando, sempre vai continuar crescendo de novo. Então tem certas tendências em nós que mesmo que a gente apare de vez em quando, sempre vão voltar a crescer se a gente não estiver prestando atenção, se a gente não tiver um trabalho sério em relação a isso. Nós vamos entender melhor durante essa semana, né, esse trabalho de conhecimento de si, que o objetivo é, sobretudo, obter uma humildade mais profunda. Mas aqui gostaria ainda de fazer uma outra observação para introduzir essa semana. São Luís, como eu já disse, ele tem como plano de fundo dessa consagração o batismo,
né? Realmente é o batismo que inspira os temas de cada uma das semanas, inclusive o tema dos 12 dias preliminares. Então, o que São Luís pretende aqui? Os 12 dias preliminares tinham como objetivo realizar um trabalho de uma promessa que nós fazemos no batismo. Que trabalho é esse? Nos separar do mundo. Porque no batismo tradicional, obviamente, antes de ser batizada, a pessoa faz a seguinte promessa no momento de renunciar o mundo, o demônio e a carne. O que a pessoa diz? Né? O padre pergunta: renuncias a Satanás? A pessoa responde: renuncio. E a todas as suas obras? Renuncio. E a todas as suas pompas? Renuncio. Então aqui teve uma renúncia clara do demônio e do mundo. Como a gente sabe, aqueles que se deixam levar pelo mundo, em outras palavras, estão se deixando levar pelo demônio. Então esses 12 dias tiveram esse trabalho de separar, por assim dizer, a pessoa do mundo para que ela possa escolher Nosso Senhor. Um trabalho que é uma consequência lógica do batismo dela. Então, qual o plano de fundo desses exercícios de 30 dias? Como disse, é o batismo e os compromissos dele decorrentes. É como se esses 30 dias para São Luís, com seus temas específicos, fossem uma grande preparação para o batismo. Então, é como se São Luís quisesse preparar alguém para ser batizado, só que no caso ele já está se dirigindo a batizados, então ele não está preparando alguém para ser batizado, mas preparando alguém para renovar os compromissos e votos que a pessoa já devia estar vivendo por causa do batismo. Porque no batismo a pessoa já tinha feito esses compromissos, ela já tinha se engajado a viver isso e ela já tem como obrigação, né? Ele mostrou claramente que é contraditório querer servir a Nosso Senhor e ao mundo ao mesmo tempo. Então ele quis mostrar como que a pessoa precisa de fato viver pelo fato mesmo de ser cristã, de ser batizada, como ela precisa viver dessa forma. Uma pessoa separada do mundo e depois, por assim dizer, separada de si mesma, renunciando continuamente a si mesma. Nós vamos falar sobre isso. Então, nesse aspecto, esses temas escolhidos por São Luís não são uma novidade. São Luís não está inventando nada. A única coisa que ele está fazendo é convidando as pessoas a refletirem durante esses 30 dias em tudo aquilo que o batismo já chamava elas a viver. Então ele não está inventando alguma coisa, só está deixando mais claro para as pessoas, né, durante 30 dias, algo que elas já deveriam estar levando a sério pelo fato de serem batizadas. Então, inclusive, a escolha dos temas é profundamente inspirada no rito do batismo e também na lógica, por assim dizer, própria da vida cristã, né, decorrente do batismo. Então, de certa forma, mesmo uma pessoa que não queira se consagrar a Nossa Senhora, que é um absurdo, né, mas enfim, de toda forma, uma pessoa que não queira se consagrar a Nossa Senhora, ela deveria, pelo fato de ser batizada, refletir nesses mesmos temas, ou seja, 12 dias sobre, não necessariamente 12 dias, mais ou menos no tema, né? No tema de se esvaziar do espírito do mundo, analisando como que é um espírito contrário ao espírito de Nosso Senhor. A pessoa deveria refletir sobre si mesma, porque Nosso Senhor nos convida a essa renúncia de nós mesmos, nós vamos falar sobre isso, e ela deveria refletir sobre Nosso Senhor, que é o objetivo que ela quer abraçar, o objetivo que ela quer alcançar, e no meio que Nosso Senhor estabeleceu para alcançarmos esse objetivo, ou seja, Nossa Senhora. Então, de certa forma, devemos olhar para o fim, ou seja, Jesus Cristo, devemos olhar para os obstáculos que nos impedem de alcançarmos esse fim, ou seja, o mundo, o demônio e a carne. Devemos olhar para eles a fim de removê-los, né, esses obstáculos, e devemos abraçar o meio que Jesus Cristo estabeleceu para chegarmos a ele, ou seja, Nossa Senhora. Então, São Luís não está inventando obrigações, né, para os que querem se consagrar a Nossa Senhora, ele não está inventando temas, né, isso sempre fez parte da pregação católica. O que ele está apresentando aqui é
uma ocasião para que as pessoas possam meditar em algo que elas já deveriam estar vivendo por causa do batismo. Então ele apresenta essa ocasião para as pessoas e o que ele vem propor é um meio fácil, curto, perfeito e seguro para que as pessoas possam viver isso que elas deveriam estar vivendo por causa do batismo. Por isso que no tratado, São Luís, quando vai falar da natureza dessa devoção, ele fala que ela é uma renovação dos votos e promessas do batismo. Tem todo momento no tratado da verdadeira devoção em que São Luís mostra para as pessoas que a causa das desordens no mundo são, na verdade, a falta de seriedade das pessoas em viverem os votos e compromissos do batismo delas. A gente poderia refletir sobre a profundidade dessa afirmação de São Luís fazendo a seguinte pergunta: imaginemos como que seria o mundo se todos os batizados levassem a sério os votos e compromissos do batismo. O mundo seria completamente outro. São João Crisóstomo ele dizia: se existem ainda tantos pagãos, é porque não há ainda verdadeiros cristãos. Ou seja, se os cristãos levassem a sério a vida deles de batizados, o mundo seria completamente diferente. Imaginemos se todos os batizados do mundo levassem a sério esse esvaziamento do espírito do mundo, levassem a sério essa renúncia de si mesmos, levassem a sério essa busca pela santidade, ou seja, da união com nosso Senhor Jesus Cristo, e levassem a sério esse meio que nosso Senhor estabeleceu para chegarmos até Ele, que é Nossa Senhora. Se todos os batizados no mundo fizessem isso, o mundo seria completamente diferente. Então, São Luís tem essa convicção profunda de que existe um problema na sociedade pelo fato das pessoas não levarem a sério o batismo. Então, ele tenta, por meio dessa consagração, reparar essa falta, né? Apresentar para as pessoas uma ocasião para elas refletirem no batismo delas. É quase como se São Luís estivesse fazendo um curso sobre o batismo, né? Ou seja, as consequências práticas de uma pessoa que quer ser batizada, né? Então, ou no caso aqui, de pessoas já batizadas. Então, a consequência prática e lógica de uma pessoa que quer pertencer a Deus por meio do batismo e que começa a pertencer a Deus por meio do batismo é viver uma vida dessa forma, vazia do espírito do mundo, vazia de si mesma e cheia de Jesus e de Maria. Então, aqui, para introduzir essa primeira semana, o padre Dayer apresenta as seguintes reflexões. A primeira semana de nossos exercícios preparatórios à perfeita consagração deve ser empregada, segundo o conselho de São Luís Maria de Montfort, a adquirir o conhecimento de nós mesmos. Perguntemo-nos imediatamente qual é a razão de ser desse novo trabalho, em que difere do trabalho dos 12 dias preliminares. Ou seja, qual a diferença do que a gente vai fazer agora em relação àquilo que a gente já começou a fazer nos 12 dias? A palavra de nosso Senhor nos dará a resposta para esta pergunta. Se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo. Lucas 9, versículo 23. Então, nosso Senhor, ele, em vários momentos durante o Evangelho, nos convidou a esse trabalho de renúncia de nós mesmos. Então, o que esses 6 primeiros dias, esses 6 dias, né, de conhecimento de si, vai fazer conosco, será nos convidar a refletirmos em temas que vão nos convencer da necessidade dessa renúncia de nós mesmos. Então, aqui o padre Dayer, ele apresenta o seguinte comentário. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, querer seguir Jesus, isto é, escolhê-lo deliberadamente como único Senhor, ele e não Satanás, o príncipe do mundo, aceitar com gratidão dar-lhe todo o nosso amor, sem associação, sem concessões, sem comprometimentos com as seduções do tentador e assim por diante. Finalmente, estar decididos a levar uma vida de modo perseverantemente cristão. Ou seja, o que Nosso Senhor fala? Se alguém quer vir após mim, então se a pessoa quer, se ela deseja literalmente viver uma vida cristã, o que ela deve fazer?
querer, primeira coisa, querer. Se alguém quer, né, a primeira coisa que nosso Senhor fala. Então ela deve querer seguir Jesus. Em sua vida de sacrifício, a gente viu uma vida de sacrifício, né, que está em oposição à vida de gozação do mundo. Em seu espírito de desapego em relação aos bens deste mundo, que está em oposição ao espírito de posse, em seu amor pela humildade e pela obediência. Então, nosso Senhor, ele convidou as pessoas, aquele que quer vir após mim, ou seja, aquele que quer me seguir. Então, se a pessoa quer, de fato, viver com o nosso Senhor, fica bem claro que ela deve seguir os passos dele, que são diferentes do caminho que o mundo nos apresenta. Então, a gente já viu isso. O que a pessoa fala? O que ela faz? Ela deseja possuir nosso Senhor cada vez mais intimamente, ou seja, o desejo ardente de estar cada vez mais unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Ela ora a Ele incessantemente? Será que a pessoa tem sido fiel, né, em cercar a sua vida, por assim dizer, com a muralha da mortificação cristã? Enfim, será que ela tem, sobretudo, sido fiel em buscar o maior meio de perseverança e de esvaziamento do mundo, ou seja, uma verdadeira devoção à Nossa Senhora? Se a pessoa tem feito isso, ela pode dizer que, de alguma forma, os 12 dias tiveram bons frutos nela. Se ela ainda não fez isso, não deve desanimar, deve ser um trabalho contínuo da parte dela. Então, essa primeira parte, se alguém quer me seguir, né, Nosso Senhor diz, e está relacionada a essa questão da pessoa largar o espírito do mundo. Mas nosso Senhor não se limita a nos pedir isso, ou seja, esse esvaziamento do espírito do mundo. É preciso ir além. É preciso, agora, começar e conduzir corajosamente a luta contra nós mesmos, isto é, contra o inimigo interior. É a obra da renúncia. O mundo, agente do demônio, é o inimigo exterior. Ele nos atrai do exterior por meio dos prazeres, das riquezas e das honras. Mas no interior de nós mesmos há, e como o experimentamos, o eu natural, sempre levado a visar e satisfazer a si mesmo em detrimento do trabalho da graça. Então aqui é interessante porque os 12 dias preliminares, eles tinham como foco algo exterior a nós, ou seja, o mundo e o demônio. Mas agora nós vamos olhar, por assim dizer, para dentro da cidade, para dentro do problema, o problema do inimigo interno. Então aqui, São Luís, ele nos apresenta, né, esse trabalho de conhecimento de si, a fim de adquirirmos algo extremamente necessário nessa consagração, que é o espírito de humildade. Então, ele é diferente dos 12 primeiros dias, justamente porque os 12 dias nos levam a criar esse ódio ao mundo, que odeia nosso Senhor, por sua vez. Mas aqui, aquele santo ódio que devemos ter por nós mesmos, nós vamos entender como interpretar bem essas palavras, que nos levará a essa negação de nós mesmos, a fim de seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, São Luís vai nos apresentar como que Nossa Senhora e essa consagração total a ela é o meio mais perfeito, mais fácil, mais curto e seguro para realizarmos esse trabalho que o batismo já exige de nós, esse trabalho de renúncia de nós mesmos. Nosso Senhor no Evangelho disse: aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Né? Então foi algo que Nosso Senhor disse. Todos nós devemos ter esse trabalho de renúncia. Mas justamente, como nós sabemos que nós somos fracos para isso, São Luís vai nos apresentar Nossa Senhora como esse meio perfeitíssimo para alcançarmos essa renúncia de nós mesmos e será esse, então, o nosso objetivo durante essa primeira semana.